Olá, nós estamos no podcast USP As Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi e nós estamos aqui para trazer as inspirações para aqueles que querem ingressar na universidade. Os jovens de tantos lugares do nosso país que querem olhar para as histórias, para as memórias, para os potenciais que nós encontramos na USP, que a USP oferece. E ninguém melhor para falar sobre tudo isso e inspirar esses alunos do que os próprios professores, né? E hoje, boa parte desses professores que estão conversando comigo nesse podcast são os professores que presidem as comissões de cultura e extensão. E exatamente por isso eles olham para as atividades extramuros, para a relação com a comunidade, para as atividades que acontecem. E aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, nós temos o professor Eduardo Nobuhiro Asada. Falei direitinho? Falou sim. Obrigado, Bruno. Professor, é um prazer conversar com você. Nós já estávamos aqui nos bastidores exatamente falando sobre essa riqueza que a Escola de Engenharia de São Carlos oferece, exatamente por contar com 10 modalidades da engenharia, 10 engenharias diferentes. Vamos falar um pouco para começar, quebrar o nosso gelo aí, falar um pouco dessa importante escola que emite, que entrega grandes profissionais para o mercado, para a sociedade, para o Brasil. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite, pela participação aqui nesse podcast. Vou tentar trazer um pouquinho de informações aqui para ajudar os alunos, né? Assim, os nossos futuros alunos, os aspirantes aqui ao curso de engenharia decidirem, né? É um passo importante da vida, eles têm que, em certo momento, decidir qual curso eles querem cursar. Muitas vezes eles não têm toda a informação, porque isso vai afetar a vida deles futuramente, né? Vai a carreira deles que está em jogo. Então vamos tentar ajudar um pouquinho aqui esse pessoal a se informar melhor, né? É muito legal e assim, informar os alunos é sempre dizer o seguinte: dados, nomes, quantidades, tudo aquilo que pode estimulá-los dentro desse processo. Então, 10 engenharias é algo muito expressivo para o país, para a nossa economia, para a nossa formação. Fala um pouco dessas engenharias para a gente. A Escola de Engenharia São Carlos é uma escola bem consolidada aqui no interior de São Paulo. Eu tenho que sempre falar na cidade de São Carlos. Toda vez que nós recebemos visitas aqui de pais, aqui, por exemplo, para conhecer o campus, a gente tem que falar porque São Carlos é uma cidade universitária, tem duas escolas, duas universidades públicas, a própria Universidade de São Paulo e a Universidade Federal de São Carlos, né? Também está presente aqui. Então eu preciso sempre falar, vocês estão aqui na Universidade de São Paulo e não na Federal de São Carlos, né? Que é uma universidade também excelente também. E possui também cursos de engenharia. Essa conversa entre as instituições, muitas vezes se pensa que elas têm maior distância do que efetivamente têm. Vocês circulam, trocam e estão sempre renovando aí as informações nesse grupo, né? Nessa troca que favorece muito a sociedade, né? Sim, claro. A Universidade Federal de São Carlos é uma parceira nossa aqui. Alguns cursos, eles derivaram de alguns cursos da própria USP, então nós ajudamos a criar alguns cursos da Federal também, com especificidades diferentes, né? Mas a Escola de Engenharia São Carlos aqui é bem tradicional. O primeiro curso que surgiu aqui foi o curso de Engenharia Civil, num prédio, o primeiro curso foi dado no centro de São Carlos. Hoje é o prédio do Centro de Divulgação Científica e Cultural, o CDCC, que está bem no centro da cidade, né? E que também apoia nas atividades de cultura e extensão da cidade e da USP, né? Então, a Escola de Engenharia São Carlos sempre foi muito conhecida aqui. E hoje nós temos 10 cursos de engenharia aqui em São Carlos, né? Pela Escola de Engenharia, o curso de Engenharia Aeronáutica, Civil, Mecânica, Mecatrônica, Elétrica em duas modalidades, eletrônica, sistemas de energia e automação, curso de Engenharia Produção, curso de Engenharia de Computação, curso de Engenharia de Materiais e Manufatura, curso de Engenharia Ambiental. Decorou tudo, hein? Eu acho que são 10, eu não acho contei. Que não passou nenhuma. Olha, o mais importante é que são várias engenharias e principalmente que elas se coordenam como cursos, né? Que ensinam muito o aluno nesse olhar mais exato a planificar para executar, né? De forma básica, todas essas engenharias se conversam exatamente neste ensino exato de que muitas vezes os projetos, as atividades econômicas têm começo, meio e fim, né? Hoje o nosso mundo é conectado, nenhum engenheiro vai trabalhar em algum projeto somente do curso dele, né? Então o engenheiro civil
conversa com o engenheiro elétrico, conversa com o engenheiro ambiental, as engenharias se conversam, e aqui também no nosso campus também todos os alunos, quase todos se conhecem, né? Porque aqui o campus aqui é bem concentrado, nós temos uma proximidade grande entre os alunos, isso favorece também muito, favorece o quê? Favorece os estudos deles, então os alunos nossos aqui interagem muito, facilita muito, são alunos de cursos diferentes, mas ajuda bastante. Eu estou estudando cálculo, você também está em turma diferente, mas eu estou em dúvida de tal coisa, o pessoal se ajuda muito aqui em São Carlos. Então isso é um diferencial em relação, por exemplo, assim, vou dar um exemplo dentro da própria USP, né? Então, no Butantã, é um campus muito maior, então a interação talvez fique um pouco prejudicada, porque o pessoal acaba vivendo longe, né? E aqui em São Carlos fica mais fácil essa interação. Vamos falar dessa comunidade. Quantas pessoas hoje estão envolvidas entre alunos e professores, entre corpo docente e corpo discente? Qual é o tamanho dessa comunidade hoje, aqui? Bruno, vou te dar... Você me jogou aqui na fogueira, que eu não lembro. A gente adora, porque a gente quer saber o que o povo quer saber, o que o aluno quer saber. O aluno está decidindo, ele precisa saber mais. Acho que é um desafio, né? Fazer com que o aluno conheça, além do básico, né? Provoquei mesmo, né, professor? Sim, assim, número de ingressos aqui é perto de 500 alunos só na escola de engenharia. Tem outras escolas aqui dentro da USP de São Carlos. Isso, tem outros institutos aqui dentro. Tem a física, a química, tem o Instituto de Ciências Matemáticas e Computação, Instituto de Arquitetura. Então, são vários aqui dentro, cada uma com o número de ingressos. Né? Na escola de engenharia, nós estamos falando de aproximadamente 500 e aproximadamente quantos professores? Então, são aproximadamente 500 por entrada, e nós temos também por volta de mais de 200 professores só da escola de engenharia. Então, se somados todas as turmas aí, com certeza, né, são milhares de alunos aí que circulam aqui dentro do campus e estão vivendo na cidade aqui, interagem com as outras instituições aqui em volta também. Agora um momento importante, antes da gente seguir falando da questão da cultura, da extensão, das atividades que norteiam o dia a dia e a vida aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, nós queremos saber um pouco da sua vida, professor. Você já está aqui há praticamente 20 anos, são 20 anos já ou mais aqui na Escola de Engenharia? Aqui na Escola de Engenharia são praticamente 20 anos. Eu cheguei em 2006 aqui. 2006, tá batendo 20 anos. Tá batendo já. 20 anos. Tá quase 20 anos aí. Já vai ganhar medalhinha de 20 anos. Eu quero saber o seguinte, professor. Sua história pessoal, como é que você ingressou enquanto professor e o que você pode destacar de divertido, de emocionante ou até de inspirador dessa sua trajetória aqui? Então, minha história universitária começou, na verdade, na Unicamp. Então, eu ingressei na Unicamp em 93. Muito inspirado numa visita que eu fiz na Unicamp. Então, nós fazemos esse tipo de visita também para conhecer a instituição. Essa troca de instituições, né? Uma visitando a outra. Isso. Então, eu visitei a Unicamp, ingressei na graduação na Unicamp e depois, né, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doc. Então, alguns aninhos aí, né? Mais de uma década aí fazendo. E não para de estudar até hoje, né, professor? Vamos falar a verdade. Você não para de estudar, porque enquanto professor, você ensina para aprender, aprende para ensinar, né? Exatamente. Acho que a gente fala que a gente aprende mais para ensinar, porque não dá para passar um conteúdo, né, errado para o aluno, então a gente acaba estudando até mais. Aí vindo aqui para São Carlos aqui, então eu já estou quase 20 anos na docência na área de engenharia elétrica, né? Então nesse período aqui de quase 20 anos aqui, assim, deu para vivenciar algumas coisinhas aqui, né, durante esse tempo aqui. E tem alguma história que vale a pena contar, de algum aluno que te encantou, te emocionou, alguma história de superação, ou até mesmo algo pessoal que você possa compartilhar com a gente? Todos os alunos para nós aqui são alunos especiais que chegam para cá, né? São normalmente alunos muito motivados, eles querem ir além do que eles estão fazendo, maioria deles. Eu acho que é bem um papel nosso aqui mostrar caminhos. Então, a USP dá muitas possibilidades. Talvez a maior dificuldade dos alunos é entender o curso que eles estão fazendo e como que eles podem extrair o melhor dele mesmo, na verdade, né? Não é do curso, ele tem que extrair o melhor dele para que eles tenham uma boa formação. Então, não é exatamente, ok, a universidade fornece para vocês toda a infraestrutura, mas você tem que fazer o seu papel aqui dentro, né? Então é muito mais olhar para esse papel amplo dos alunos, independente das histórias pessoais, mas
com a postura, com o posicionamento, com a presença deles para fazerem a universidade avançar. E se a gente fala em avanço, a gente fala também das novidades e das situações que muitas vezes impactam o dia a dia dos alunos. Por exemplo, agora, as atividades extensionistas obrigatórias, né? Uma nova legislação ajusta isso para que pelo menos 10% das atividades sejam cumpridas no âmbito obrigatório. Eu quero que você fale um pouco dessa grade curricular e como isso impacta também já em algo que vocês vêm naturalmente desenvolvendo ao longo do tempo aqui dentro da Escola de Engenharia, que é a cultura e a extensão, as atividades de cultura e extensão que você preside dentro da Escola de Engenharia de São Carlos. Sim. Tem vários aspectos que eu vou falar aqui, tentar dar uma resumidinha aqui nesses aspectos, tá? Primeira coisa, a Escola de Engenharia, como Escola de Engenharia, todo o papel aqui da Escola de Engenharia ou engenheiro é resolver problemas da sociedade. Então, é bastante importante que a gente tenha uma interação com a sociedade. Dessa forma, nós já vínhamos realizando vários projetos que chamamos de projetos de extensão, que são projetos com uma interação maior com a sociedade. Então, o que é um projeto de extensão, né? Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, o que é fazer extensão? Extensão, basicamente, é uma interação mais direta com a sociedade, onde você vai trocar experiências. Às vezes, você dá ferramentas para a comunidade diretamente para ela resolver algum problema, certo? E nós participamos desse processo. Então, uma comunidade, por exemplo, bem carente, precisa ter conhecimento básico de certas coisas, a universidade consegue ajudar nesse aspecto. Então, os alunos conseguem participar nesse aspecto. Mas o aluno não é formado ainda. Como é que ele vai resolver algum problema da sociedade? O aluno não é, mas ele ajuda a trazer informação, ajuda a entender o problema da sociedade e traz esse problema da sociedade para dentro da universidade. Isso é um papel da Universidade de São Paulo. Ele tem que fazer isso. A novidade é que, por causa das resoluções 600 do MEC, então todas as universidades, na verdade, no país, têm que trazer esse conteúdo de extensão para a formação do aluno. Então, o que era feito por meio de projetos ou de forma voluntária por meio dos alunos, apenas pelo interesse, agora todos os alunos precisam cumprir esse requisito agora. Tem em seu currículo, né, a partir de 2023, 10% do total da carga horária dele realizado em projetos de extensão ou atividades de extensão. Então, essa é a diferença que nós temos hoje. Aí a gente olha para alunos que, se somarem essas mínimas exigidas, teriam naturalmente cumprido muito mais, né? E outros que eventualmente não fariam tantas atividades de cultura e extensão, teriam na extensão, né, seus esforços para alcançarem esse número. Como é que se chega num meio termo aí para que isso seja saudável para o ambiente acadêmico, mas principalmente motivador para o aluno? Ele olha e fala assim, eu vou fazer as aulas, mas eu também vou fazer um atendimento de tecnologia para a comunidade, vou fazer um atendimento, por exemplo, na engenharia civil, uma consultoria para um bairro carente que precisa construir um centro comunitário, vamos fazer o projeto lá de engenharia. Tem vários caminhos para ajudar a comunidade, principalmente para ir extramuros da academia, né? Isso, a ideia desses projetos extensionistas ou atividades extensionistas é realmente uma interação com a comunidade e, de alguma forma, ajudar a comunidade. Esse é o espírito geral. Uma das questões, realmente, é você envolver os alunos e não só os alunos e os professores também. São os dois lados, né? O aluno e o professor, eles têm que chegar numa atividade em comum, num projeto em comum e tem que chegar no coração da comunidade. Então, essa realmente é um desafio para a gente hoje, porque nós temos que chegar na comunidade e de forma que você desperte a intenção do aluno. O aluno, como você disse, tem alunos que são muito motivados e tem alunos que não são tão motivados assim, mas a gente precisa trazer essa motivação para o aluno. Olha, você se participar disso daqui, você vai estar contribuindo com certas coisas aqui na comunidade, você vai ajudar essa comunidade. E aliado com a formação, então tudo isso daí, digamos que uma das coisas que a gente tem que fazer é aliar com a formação do aluno. Olha, o que você está vendo aqui, isso daqui vai ser útil para você resolver esse tipo de problema. É o meio do caminho, né? Isso. Aqueles que não se envolveriam tanto se envolvem, e aqueles que se envolvem muito puxam a qualidade para se achar um equilíbrio aí mínimo nessas atividades entre a acadêmica e a extensionista, Isso. né? O importante é que você leve o aluno e entenda a realidade, né? Porque muitos alunos
especialmente depois da pandemia, não tem essa questão do contato, perder essa questão da socialização. Então, esse é um outro desafio que nós temos, né? Os alunos muito fechados têm que levar para fora da universidade e se envolver nessas atividades. Então, essa é um desafio para a gente também. E no âmbito da cultura, os alunos também acabam quebrando o gelo, furando a bolha, vamos dizer assim, porque muitas vezes eles trazem suas experiências mais familiares, mais intimizadas, né? Mais particularizadas da cidade de onde vieram, muitos vêm de fora, né? Como é que a gente olha para o aluno e fala para ele, olha, tem atividade cultural para você desenvolver aqui, tem um teatro, o que é que você oferece na escola de engenharia, na área de cultura para esses alunos, professor? Olha, em São Carlos a gente tem uma vantagem grande, porque todos os presidentes de comissão, todos os institutos se conversam em termos de cultura. Porque a cultura não é só dada pela escola de engenharia ou só pelo outro instituto. A gente se junta para oferecer opções culturais. Nós temos o Centro Cultural aqui em São Carlos e também nós realizamos em conjunto várias atividades culturais. Então, uma das coisas aqui é a Filarmônica de Ribeirão Preto. A gente organiza as apresentações deles na cidade. E nós também já fizemos um levantamento de alunos com capacidades artísticas, habilidades artísticas, que a gente gostaria de saber por quê. Quando a gente faz um evento, a gente normalmente convida esses alunos a apresentarem. Então, a gente fez um levantamento e qual foi a surpresa? Grande parte dos alunos que têm essa habilidade artística são da escola de engenharia. Não é surpresa, tão surpresa, porque a escola de engenharia é maior, recebe mais alunos. Então, a gente tem, assim, a própria riqueza cultural dos alunos nos ajuda a oferecer coisas aqui, atividades para a sociedade aqui na cidade. E é impressionante essa riqueza, né? Uma variedade de alunos, essa diversidade, mas principalmente essa conversa interessante entre as exatas e as humanas, né? Como é que você enxerga isso? Essa conversa cada vez mais humana, né? Entre as exatas, as humanas e o impacto disso para o próximo, né? Isso é muito importante, né? É a questão de você... A questão da inclusão, a questão de você humanizar as pessoas aqui, das atividades também, isso é muito importante para a gente, porque isso daí envolve também as questões de habilidades sociais. Qualquer pessoa precisa ter hoje para conseguir ter um sucesso na sociedade. Então, são aspectos importantes que antes não eram tão considerados e agora são considerados. E ainda assim é um desafio para a gente, porque a gente precisa aumentar essa interação. Fica uma questão que talvez não seja uma verdade absoluta. Você só tem que ser bom na parte técnica. Não é só bom na parte técnica. Você tem que ter também a questão da interação social. Você tem que ser bom também. Porque senão você não passa a sua ideia, você não vende seu peixe. Exatamente. Se está trabalhando também no mercado de trabalho, precisa mostrar seus projetos e para isso também precisa ter uma habilidade de relacionamento, isso, de manifestação, de comunicação, né? Então é tudo muito interligado. Antes de terminarmos nossa entrevista, professor, eu quero que você olhe para a câmera e convide os alunos por que eles devem considerar a possibilidade de integrarem a Escola de Engenharia de São Carlos, com quais equipamentos, com quais ferramentas, com qual estrutura e com que motivação eles devem considerar a possibilidade de escolherem a Escola de Engenharia de São Carlos como primeira opção no seu vestibular. Olha, a Escola de Engenharia de São Carlos tem, como eu disse, na parte técnica, ele é bem reconhecido, uma escola muito boa, em todas as áreas, qualquer uma das áreas aqui de engenharia. O que eu trago aqui é que você tem que melhorar a sua interação social, então desenvolver essas habilidades, tanto na parte cultural como extensão, são muito importantes. E o ambiente aqui na Escola de Engenharia de São Carlos é muito boa, porque nós temos um diálogo muito bom entre todos os institutos, todos os cursos, e as pessoas aqui realmente se sentem bastante à vontade de estar junto com os colegas aqui, desenvolverem essas atividades. Só para dar um exemplo aqui da Escola de Engenharia, um exemplo bem concreto. Na Escola de Engenharia, nós fomentamos aqui a criação de grupos extracurriculares. Que são esses grupos? São grupos de alunos que se reúnem porque gostaram de algum tema e desenvolvem alguma coisa, normalmente relacionados com engenharia. Mas quando você vai ver, formou-se grupos ali, por exemplo, um grupo muito famoso aqui, que recentemente ganhou, se não me engano, 5 prêmios nacionais, vai competir nos Estados Unidos agora, ano que vem, o Grupo Fórmula. O Grupo Fórmula é um grupo que desenvolve um carro parecido com Fórmula 1 e tem todas as etapas de seleção, ele compete aqui no cenário nacional e vai ano que vem para o exterior. Então, é um grupo de alunos supervisionado por um docente, mas os alunos desenvolvem tudo.
E similar a esse, nós temos vários outros, totalizando quase 40 grupos. Então, nós incentivamos essa interação entre os alunos. São grupos mais técnicos, outros menos técnicos, são grupos, né, alguns culturais, e a gente incentiva que eles participem disso e tenham uma interação grande. Então, isso faz a diferença para a gente. Então, eu recomendo fortemente que vocês venham para São Carlos, porque nós temos tudo isso. Gente, vocês não têm noção, esse professor é tão simpático, gente boa, a gente conversou muito aqui, vamos terminar a gravação e vamos continuar conversando. Eu quero agradecer a você que nos acompanha e principalmente a você, professor Eduardo Nobuhiro Asada. Já vou decorar seu nome, viu, professor? Quero dizer que para nós é uma alegria entrevistá-lo, exatamente porque você preside a Comissão de Cultura e Extensão aqui da Escola de Engenharia de São Carlos, e isso é muito importante exatamente para mostrar para os alunos, para os aspirantes a uma nova vaga aqui na USP de São Carlos, que é possível se inspirar com as histórias, com as memórias, com os potenciais que a USP oferece. A você, meu muito obrigado. Até o próximo episódio aqui do podcast USP e as Profissões. Eu sou Bruno Chamochumbi. Até a próxima.